Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Começando mais um Redação Desconecta, aquele seu podcast semanal onde a gente traz as notícias das semanas, todas saídas do site desconecta.com.br. Mas hoje vamos começar a primeira edição de um podcast diferente, de um episódio diferente que a gente quer manter mensalmente, né? Serão as batalhas dos discos, né? Dos álbuns. Sempre aí trazendo um convidado. E antes de eu chamar o meu amigo e convidado Ayrton Tonon, quero dar uma boa noite, boa tarde, boa madrugada, sei lá que horário a galera tá ouvindo aí. Brody, aí, como é que tá em Pato Branco? Já passou o frio? Ih, passou o frio. Você é bobo. Não, então tá um clima mais gostoso. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, Brasil, boa tarde, Alemanha. Boa, saudosa. Aqui tá, cara, um clima mais gostoso. Final da tarde começa a esfriar de novo, hein? Mas enfim, cara, é o começo do... Começo dos fins dos tempos aí. Ô Brody, eu quero saber se tu veio preparado hoje, né? Porque hoje eu tive que pegar a minha melhor camisa, não consegui pegar a minha do Black Sabbath, estava suja, aí peguei uma do Black Label Society. Tem Black igual, né? Tem Black igual, né? Tem as mesmas raízes, né? Sim. E você veio de roupa nova aí, Brody, para receber o nosso convidado? Fatiota? A nova roupa velha. Faça... Essa aqui é a camiseta do último show do Black Sabbath, veio no Brasil. A camiseta oficial, né? Então, de vez em quando eu uso lá. Muito legal. Especialmente para receber o nosso convidado, né, então, cara? faça, por favor, as honras da casa. O que falar desse gentleman, né, cara? Esse mestre, essa pessoa desse calibre. Tá louco. O Ayrton Tonon é um cara, assim, que a gente tem um respeito muito grande, cara. É um cara muito, muito querido no nosso meio aí. E é um... Quando tem alguma dúvida de Black Sabbath, eu não hesito em perguntar. O Ayrton é o cara. Ayrton, seja bem-vindo aqui ao podcast Desconecta. Cara, obrigado pelas palavras aí, pela gentileza de vocês. Obrigado pelo convite. Uma boa noite, Marcelo. Boa noite, Brody. A gente já se fala há tanto tempo que eu nunca vi vocês pessoalmente, né? Mas parece que a gente é amigo, assim, de se encontrar várias vezes, né, cara? A gente conversa tanto verdade. Ali, troca ideia, chegou um lançamento. Vocês dão dicas assim importantíssimas, inclusive quando vocês falam que me procuram para puxa, uma dúvida sobre o Black Sabbath, normalmente eu recorro aos livros, porque a memória já começa a embaralhar tudo, a gente vai esquecendo dos detalhes, vai ficando velho. Então a dica que o Marcelo deu, né, da biografia do Geezer, que chegou, está aqui, não deu tempo de ler para a gente conversar hoje, utilizando algumas referências. Eu li só uma parte do Geezer falando do Heaven and Hell. Acabei não lendo muito ele falando do primeiro disco. Tem umas coisas interessantes ali, bem legais. Então vamos destrinchar elas hoje, né? Agradecer muito a vocês aí pelo convite. É sempre muito legal participar. Faz tempo que eu não converso com vocês aí nos canais, a gente não se reúne, né? Então, muito legal estar aqui participando desse programa. E a ideia do debate aí sobre esses discos é ótima, hein? Sensacional. Nós que agradecemos, né, a presença do Ayrton, Brody. E hoje, cara, o debate de álbuns, né, a batalha de álbuns, vou pegar minhas edições em CDs aqui, ó. Primeiro álbum do Black Sabbath com Ozzy, obviamente, né? E o primeiro álbum do Black Sabbath com Ronnie James Dio. Ó, o Brody ele veio se exibir, mas eu também vou me exibir aqui, ó. Aê! First Press? Eu sei que tu tens aí também essa edição, inclusive, eu acho que a gente comprou na mesma época, uns 2 anos atrás, né, Ayrton? Essa do Heaven and Hell. É o duplo, né? Isso, é o duplo. O meu também ele tá lá. Ele tá lá atrás. Aliás, cara, eu não sei se esse duplo... Podemos já entrar nos detalhes? Claro, aí? Bora lá. Em CD, saíram 2 edições deluxe, né? A primeira, ela não tem umas faixas do aquele ao vivo Hammersmith Odeon de 82. Uhum. A segunda, em CD, a segunda tem. Em vinil, eu não sei se existe diferença. Eu comprei uma aqui que eu não me recordo agora se teria uma primeira e uma segunda edição deluxe em vinil.
duplo? Tem sim. Não sei se tu te lembra, Ayrton, até a gente, quando saiu essa segunda, a gente ficou em dúvida também. É verdade. Porque saiu na Juno, né? E aí a gente conseguiu descobrir. Você tem a primeira ou a segunda? Será que eu tenho a primeira. Eu tenho a primeira, mas elas são iguais, tá? Em vinil é igual? É igual. Vou pegar a minha aqui. Eu tô com... Pega. Uma pulga. Pega lá. Inclusive, né, Brody, esses saíram com, acho que 1 ou 2 anos de diferença, essa primeira edição aqui do Heaven and Hell. Desculpa, devia ter deixado ela pertinho. Não, tranquilo. Até tava falando aqui pro Brody, Ayrton. Essas duas edições, elas saíram, essas deluxe aqui, elas saíram bem perto uma da outra, né? Se não me engano, diferença de 1 ano ou 2 anos aí, né? Uma é de 2021, acho que a outra de 2023, se não me falha a memória. Mas em CD a diferença é maior. Em CD a diferença é de uns 10 anos, cara. Caramba. Porque em CD ela saiu em 2021 e a primeira saiu em 2010. Nossa, sim. 11 anos. Bastante, elas têm o visual delas também é um pouquinho diferente, porque a antiga vem com essa coisa de não sei como chama esse tipo de plástico aqui. Não, tipo capinha. Como é que se chama? Não é um digislive porque ela só tem tá vendo? Capinha plástica por fora. Sim. É uma luva, né? Uma luvinha. Uma luvinha transparente. E a nova não tem isso, né? E vem essa diferença de faixas. E no LP só tem o que saiu na edição original, mas o LP é de 2021 também. Isso. É o mesmo que eu tenho aqui. Porque o CD tem mais espaço, provavelmente, sim. né? Sim. Eles tiraram algumas músicas dessa apresentação no LP, né? E esse aqui é o First Press Nacional. É igual ao teu, Brody? Acho que cara. Qual que é o da Names? Não é, né? Não, é o da Vertigão mesmo, de 73. Deixa eu ver. Ele demorou. O primeiro disco que saiu do Black Sabbath no Brasil foi o Paranoid, em 71. É verdade, você falou isso numa entrevista. Depois saiu o Master. Caramba! Depois saiu, acho que o volume 4, para depois sair o primeiro. Nossa! Chegou atrasado. Só achava importado, né? Sim. Aí depois começou a sair na sequência, aí saiu o Sábado Bloody Sabbath, aí foi saindo conforme o lançamento. E aí, Sábado Bloody Sabbath e Sabotage ficou fora de catálogo um bom tempo. E quando eu comecei a comprar, já era uma reedição, já sem o selinho da Vertigo. Aí eles já eram todos da RGE Young. O meu da Young. Isso, mas antes já teve a Nins também, que era o selinho preto, que eu tenho um Paranoide dessas, né? Então essas histórias aí dos lançamentos aqui no Brasil são bem curiosas, né? O jeito que eles são, acho que o contrato, né, do lançamento aqui no Brasil, que eu acho que foi quando deu aquela treta com o empresário lá, que ficou com os 6 primeiros, né? Então pode ver que a Nins, em algumas regiões, acho que aqui no Brasil, na parte da Europa, lançava os 6 primeiros e do Technical Ecstasy para frente saía tudo pela Warner mesmo lá fora. Ou pela Vertigo, né, na Europa. Mas uma parte do mundo saía com o selinho preto da Nins ou o RGE, como saía aqui no Brasil depois. Eu acho que eu acho que foi o que foi negociado com o Eldorado, inclusive. Que a Eldorado lançou só até o Sabotage, né? O meu CD é Eldorado. Isso. Esses eu não tenho, cara. Eu só tenho aquela coletânea. Eu tenho vontade de pegar um só para ter um dos discos de catálogo. Talvez eu pegue o primeiro, porque eu tenho 6 edições do primeiro. E o Paranoid já tem, acho que eu tô com 8 Paranoid. Olha aí. Aí tá ficando para trás o primeiro, né? Tu parece aquela colecionadora que tem, eu acho que ela é americana. Tu deve seguir, Ayrton, no Instagram. Ela tem todos do Master of Relight. De capa colorida, capa toda preta. Ela tem tudo do Master. Ela deve ter uns 200 cópias, né? 200 edições diferentes. É massa acompanhar ela.
Esse é um dos que tem mais edições, porque conforme a impressão, os caras fazem uma bagunça pelo mundo todo. Aqui no Brasil tem 2 em vinil que ninguém acha no resto do mundo, né? Só aqui no Brasil, né? Aquela cor separada? É a coloridinha, né? Cor trocada. Que a maioria das pessoas tem, cada letra é uma cor. É. E a primeira prensagem no Brasil, ela é laranja, é muito feia. Essa aqui, ó. Essa aí, ó. Essa é a primeira. Essa aqui, ó. Essa é a primeira. First Press. Ela também. É. Essa aí, né? É. Agora essa também é importante. Essa aqui é meio comum aqui no Brasil. Mas lá fora, os caras falam, meu, o que é? É muito raro isso aqui pra eles, né? Bagunça, né? Ô, cara, sabe que eu me lembrei aqui que quem chamou, o Wes chamou essa edição de Patati Patatá. É toda colorida. Acho que eu vi esse vídeo. Sensacional. Deixa eu fazer um disclaimer aqui pra galera que está apenas nos ouvindo, né? Esse podcast a gente passa para streaming, para áudio. Então, exceto a galera que pode ver no Spotify, os outros streamings é só áudio mesmo. Então, a minha recomendação é que você vá para o YouTube e veja aí os discos que a gente está mostrando aqui para poder ter uma visão do que a gente está falando especificamente. No Spotify vai vídeo também, não tem problema, tu vai conseguir enxergar. É bom sempre falar, né? Porque a galera tá do outro lado só ouvindo às vezes. E, pô, mas os caras estão mostrando pra quem isso, né? Tem um objetivo aqui, né? Vamos tentar descrever, né? Fazer como se estivesse no rádio, né? O Patati Patatá tá bem descrito, né? É. São 4 cores diferentes, né? Verde, Meu amarelo, vermelho e azul. Cada letra de uma cor, uma bagunça. Que demais. Bom, Ayrton, vamos começar aí falando dos álbuns, cara. Vamos começar pelo primeirão do Black Sabbath, que é auto-intitulado, né? É considerado, né, por muitos, né? Aqui no Brasil a gente chama dos pais do heavy metal, mas nos Estados Unidos e Inglaterra eles têm uma palavra diferente, que é Godfather, né? O padrinho, né? Assim, eu nunca consegui entender essa relação, né, da diferença entre os pais e os padrinhos, né? Obviamente que na nossa cultura cristã, digamos assim, né, o padrinho é aquele que, na ausência dos pais, ele toma conta da criança, né? Ele seria um segundo pai. Eu acho que é mais ou menos por aí essas nomenclaturas aí. Eu não sei se tem alguma associação aí sobre isso. Puxa, eu nunca parei para pensar nisso, né? Não sei se tem alguma relação com o poderoso chefão, né? O chefe de tudo, né? Acho que não, né? Padrinho, pai, eu nunca tinha parado para pensar nisso, cara. Porque a gente sempre vê, né? The Godfathers of Heavy Metal, né? Nunca tinha parado, mesmo porque eu não acho que teria um outro pai. Os americanos têm aquela coisa com o Blue Cheer, né? Blue Cheer, né? Ela teria sido mais pesada no começo. Mas não adianta, aí tem o The Who, tem o Jimi Hendrix, tem um monte de gente, até o Led Zeppelin estava fazendo música pesada antes, né? Mas eu acho que a síntese, né? A hora que, vamos botar a coisa no padrão aqui, juntou todos os elementos, acho que tá aqui mesmo. Então, eu sei que tem gente que discute, né? Querendo puxar a sardinha, o Led Zeppelin foi importante. O Tony Iommi admite isso, né? Ele fala, poxa, quando a gente ouviu o Led Zeppelin, a gente falou, olha esse som, né? Mas o lance do filme de terror junto com essa história toda, as letras do Geezer, né? O nome da banda, todas essas ideias, foi aqui, né? Não tem jeito. Por mais que alguém... Essa coisa que envolvia a maldade, o maligno, né? O malévolo, sei lá. É uma banda do capeta. Tem aquela outra banda que, inclusive, eles têm uma música que se chama Black Sabbath, o Coven. E tem um cara lá que tem um nome parecido com Ozzy, né? É uma coincidência muito estranha. Muito estranha. Mas o som deles nem era muito pesado, né? Ele é um pouco mais psicodélico. O legal dessa banda é que a última música do lado 2, que eu acho que se chama Black Sabbath, é uma missa negra, né? Porque reza a lenda que os familiares da vocalista, né, que tá até hoje, ela é a única membra fundadora que ainda continua na banda, e a banda continua na estrada, eu me esqueci o nome dela, reza a lenda que os familiares dela, né, os pais, parentes e tal,
eram do lado oculto, assim, né? Rezavam a missa negra, então ela participava desses rituais, assim, né? E é claro que não tinha... É claro que não tinha corte de corpos, né? Como a gente imagina, né? O popular, né? Vão matar uma pessoa. Não, é uma religião, né? Assim, como qualquer outra, né? Só o foco deles é o lado oculto, né? Uma das coisas, agora eu não vou me lembrar das datas, tá? Mas eu acho que quando o Black Sabbath teve a ideia de mudar o nome de Earth para Black Sabbath, acho que o disco deles não tinha sido lançado ainda, não teria tido esse tempo de ser puxa, vamos plagiar os caras, gostei do nome da música, já vamos aproveitar a ideia. Eu lembro de ter discutido com alguém aí no Facebook, em algum bate-papo, e parece que não cola. Assim, foi uma coincidência mesmo porque o nome do Ozzy o Ozzy já se chamava Ozzy muito antes de existir esse Ozzy na banda. Era um apelido de moleque dele. Então, acho que são só coincidências. Eu acho que vale lembrar também que nós estamos falando do final dos anos 60 também, né? Então, assim, sim. Hoje talvez colaria alguma coisa nesse sentido, né? Porque as coisas vão muito rápido, né? Naquela época tinha uma outra velocidade, né? Sim. O Black Sabbath gravou o disco no final. O disco foi lançado em 13 de fevereiro. Então eles gravaram o disco um pouco antes do ano de 1970, né? Eu não vou me lembrar agora com precisão da data do lançamento. Mas da gravação. Da gravação. A data do lançamento todo mundo lembra, né? Que é 13 de fevereiro, era uma sexta-feira 13, né? Sim, sexta-feira 13. Mas isso para ajudar na grande jogada de marketing. No marketing ritual, lógico. E a capa, né? E uma banda pesada, né? Você falou, quando você comenta sobre o Led Zeppelin, eu acredito que sim, tenha... Como você falou, quando a gente ouviu o Led Zeppelin, a gente pirou, né? É porque o Jimmy Page usava muito de afinações diferentes ao modo, assim, também. Um outro exemplo prático aqui, o Keith Richards também usava aquelas afinações abertas, então o Jimmy Page também usava isso. E o que eles faziam, o que eles fizeram é se apropriar talvez dessas afinações e baixar um pouco mais o tom ainda, mas não só da guitarra, mas também do baixo, para fazer aquele som mais encorpado, mais pesado, que dá essa áurea mais sombria, né? E aí, que não tem, assim, recordações se já tinha alguma outra banda que fazia, talvez, o cover, mas não tão pesado quanto eles, né? E aí, quando eles lançam um disco com essa capa aqui, que parece a Bruxa de Blair, né, cara? Meu, é impressionante. Mas você imagina isso em 1970, você ouvindo Black Sabbath, a música de abertura, e olhando para essa capa aqui, com certeza você ia ter um pesadelo, né, cara? Ia ter entendeu? Até hoje, né? Uma observação sobre a capa, tem um filme que se chama The Eagle Has Landed. Acho que eu não me lembro o nome em português. Eu assisti esse filme. Existe uma batalha, uma guerra entre nazistas e ingleses nesse moinho. Então é muito legal ver as cenas do filme, os caras tiroteio, tem uma taberna, tem um cemitério perto, tudo se passa perto desse moinho, aonde está a água que vai rolando ali, fica perto desse... Tem que está bem atrás da bruxa, onde sai a água do moinho, está bem nos ombros bem dela. Atrás. Bem nos ombros dela, tem um moinho ali. Então é muito legal ver no filme, vale a pena. Se tiver a chance de assistir, procurar nos streamings, é um filme dos anos 60. Não é grande coisa, é um filme de guerra legal. Que inclusive influenciou o Iron Maiden também, né? Eu não lembro qual música foi. Que é uma dessas músicas. Essa música, acho que é o Where It Goes Dead, acho que é a música que é influenciada por essa. The Eagle Has Landed é um disco do Saxon, acho. Também um disco do Saxon. Influenciou também o Diamond Head, Def Leppard, enfim. Um monte de música, um monte de pano. Inclusive o nome Black Sabbath vem de um filme, né? Isso. Eu tenho ele aqui. É um Tem filme... ele? Tem. Posso pegar? Claro, vai lá, fica à vontade. Devo? Ele é um filme, se não me engano, cara. O nome do ator é bem conhecido. Eu tava tentando achar aqui agora, neste momento, para não dar aquela... Não é aquele cara que fez o filme do o Boris Karloff. Não, Karloff, isso mesmo. O Boris Karloff, ele foi Múmia, foi Frankenstein,
Ele foi... Frankenstein. A Múmia e o Frankenstein são bem clássicos dele. Essa edição é bacana, cara. E saiu nacional não faz muito tempo, ainda dá para achar. Que legal. É uma produção italiana, então Boris Karloff ele é convidado para fazer uma narração do que foi lançado em inglês. Que são 3 Que contos. legal, cara. As Três Faces do Medo é o nome do filme. Sim, As Três Caras, né? Tá vendo? As Três Caras. Uhum. Essa imagem até aparece nos documentários. Vocês estavam falando do Led Zeppelin, né, e do peso. Eu não sei onde é que eu li, e para mim fez muito sentido, algum tempo atrás, que ao contrário do Led Zeppelin, onde o peso estava nas batidas do John Bonham, né, o Black Sabbath tinha uma parede sonora de guitarras e baixos, né, que é ali que esse era a grande diferença dos pesos das duas bandas, assim, né. E pra mim faz muito sentido, né? Porque os riffs, né? Aqueles power chord que a gente chama ali, né? É muito característico do Tony Iommi, né? Talvez até por ter perdido a ponta dos dedos, né? Não teria tanta desenvoltura quanto o próprio Jim Page, né? Ele diz que ele mudou o jeito de tocar, mudou as cordas, ele teve que fazer... Ainda não tinha exatamente abaixado a afinação, mas o jeito dele tocar por causa dos dedos já dava essa... Ele criava esse som gordo. Ele parece que testou com cordas de banjo. Ele fez um monte de experimentos para conseguir tocar sem arrancar aqueles dedais de couro que ele colou nos dedos, né? Agora, a afinação, de fato, aí ele começou a mudar no master, né? Uhum. Aí, de fato, ele abaixa, e no volume 4 ele abaixa, não sei se abaixa ainda mais, mas fica muito pesado. E aí virou característica, né? É muito legal. Criou esse estilo, né, cara? Que as bandas de doom metal e às vezes de thrash e bandas tipo Napalm. Todo mundo que faz barulho gosta de fazer. Sepultura. E todas essas bandas aí, né? Se você pedir... Cara, é impressionante, assim, quando você pede vários gêneros de música pesada, de metal, enfim, você pede com uma das principais influências sempre é citado Black Sabbath, né? E tu vê, né, uma banda que desde 68, quando era outro nome, sim, já estava junto, então se faça conta quantos anos, né, já faz, assim, que tem sido influências e, pô, só para fugir um pouco do assunto assim, agora também relançando coisas remasterizadas, onde a gente consegue ouvir algumas nuances diferentes, então dá para notar que a influência dos caras aí vai ficar mesmo para eternidade. Sim. E era uma banda maldita, né, cara, odiada pela imprensa nos anos 70. Eu tenho alguns jornais, aquela Rolling Stone, que acho que era um jornal que saía aqui, que, poxa, os críticos eram, como é que chama aquele amigo do Cazuza? Era muito famoso. Meu, pessoal, eu tenho xerox, um amigo meu me emprestou. Falou mal do Yes também, né? Mas, meu, eles detonavam todo mundo, cara. O Ezequiel, né? Ezequiel Neves, esse mesmo. Putz, eles falavam, esse Black Sabbath é uma porcaria, é muito ruim e tal. Então, eu me lembro de crescer lendo críticas, quando eu era adolescente, do pessoal falava, poxa, esse Black Sabbath ninguém aguenta mais essa banda. E aí, nos anos 90, tem essa virada, né? Eles eram amados pelo público e odiados pela imprensa, pela crítica, né? De repente, acho que o público virou crítica, né? Ou sei lá, os fãs viraram jornalistas, ou viraram músicos. E você pega do Nirvana até o Metallica, até o Pantera. Todas essas bandas começaram a falar, não, peraí, os caras são históricos. Né? Aí saiu o tributo, aí viraram queridinhos, mesmo nas fases mais negras. É isso aí, até faz com o Rob Halford. Pois é. Pena que não gravaram um disco, né? Esse também seria uma boa... Um bom feat, né? Que nem a gente chama hoje, collab, né? Entre os dois, né? Só participar ao vivo, né? Só ficou aquele registro do Burning Brooms gravando The Wizard, né? Que tá no tributo, que é bem interessante, né? E que gerou a separação do Geezer Butler do Tony Iommi, porque a Gloria Butler parece que tirou a gravação do Tony Iommi lá ou não juntou o Tony Iommi no estúdio ali na hora de fazer a gravação e ele foi limado do tributo e ficou bem pé da vida.
Eu preciso ver como tá isso na biografia. Eu não cheguei ainda nessa parte do Geezer para ver o que ele vai falar. Como o Saba tem rolo, né? A galera é uma das bandas que, óbvio, né? Que pelo tempo de vida também, né? Mas como tem rolinho pequeno ali, né, cara? Principalmente depois da saída do Ozzy ali, eu acho que rolou ali essa separação não foi tão bem resolvida, né? O Ozzy afundado nas drogas, os caras querendo fazer som, não que os outros também não estivessem afundados nas drogas, porque a gente sabe que o vício em cocaína de todos ali era muito grande, né? Principalmente do Iommi, né? Mas ele era um cara que se continha perto dos outros, né? Ele conseguia cumprir a agenda, né? Ele conseguia cumprir os compromissos. Era ele o cara que organizava, vamos ensaiar, vamos gravar, vamos produzir. Ele produzia os discos, né? E o Ozzy realmente não era o cara, né? Não tinha condições, né? Mas ele se perdia em hotéis, né? Ele ia beber e voltava pro hotel errado, né? Impressionante essas histórias. Ia pro show errado da banda. Opa, isso aqui não é minha banda, peraí. Ó, pra gente fechar esse primeiro momento falando do disco Black Sabbath, né? O primeiro, clássico aí. Eu só queria trazer mais um ponto, né? Depois a gente vai fazer um faixa-faixa entre eles, né? Uma competição, uma batalha aí. Que, cara, aqui a gente percebe muito, né, principalmente frente ao Heaven and Hell e até a própria discografia da banda, a presença do blues, né, do jazz blues, principalmente do blues, né, é muito marcante, assim, eu acho que é herança ainda dos primeiros momentos como banda, eles tentando se acertar. Como é que era o nome daquela primeira banda que eles tinham antes do Earth, que eles se chamavam? Era Polka Tuka, não era uma coisa assim? Polka Tuka Blues Band. Polka Tuka Blues Band. Que tinha mais caras, acho que tinha mais um guitarrista que tocava slide de guitarra, não sei se era um saxofonista, cara. E aí eles aos poucos foram se livrando desses caras. Ficaram em um quarteto só. Aí depois virou o Earth, né? Agora, com o Earth também era uma pegada bem blues, né? Era uma pegada, tocava muitos blues mesmo. E era a prática dos caras tocarem isso. O jazz faz parte, né, cara? Eu não sei se 30% era jazz e 70% era blues na influência dos caras. O jazz, acho que na improvisação ao vivo, né? Porque o Tony Iommi tinha muita influência. Muita influência por causa do Django Reinhardt, que é o cara que tocava sem a parte da mão, né? Que falou, verdade. Poxa, acho que ele só tinha 2 dedos na mão, ou 3, enfim. Ele perdeu parte da mão num incêndio, porque ele era um guri que era cigano, e parece que o trailer que ele morava pegou fogo quando ele era garoto, e ele continuou tocando mesmo assim, ele aprendeu a tocar com a mão deformada por causa do incêndio. O Bill Ward também tinha influência de jazz, ele ouvia bastante jazz. Eu preciso ver um pouco mais do Geezer, né? Eu estou lendo ali da infância dele, ainda não peguei muito das influências musicais dele. O Geezer, ele era guitarrista, né, antes de entrar pro Black Sabbath, né, inclusive em alguns momentos, acho que foi, não sei se é na biografia do Iommi ou do Ozzy, enfim, que ele fala que ele tinha um pouco de vergonha de mostrar as composições deles, né, por isso que ele acabava indo pras letras e tal, né, porque ele não se sentia confortável frente ao Iommi, né, tocava guitarra talvez melhor que ele, não sei. Ele era do Harry Breed junto com o Ozzy. O Tony Iommi era do Mythology, teve outras bandas, né? Sim. Mas o Mythology junto com o Bill. Boa. E só para fechar a questão do blues, eu acho que também essa raiz blues é muito coisa do britânico dos anos 60, né, 50, 60, que pegou muito do blues, principalmente, obviamente o blues é americano, né, mas ele acabou, esses caras eram fanáticos pelo blues americano, assim, né, Mississippi e tal, então acho que isso também acaba influenciando aí a carreira deles inicialmente, né. Todas essas gerações, os Beatles, né, tem esse histórico, os né? Stones. Os Stones, principalmente, né? Os Stones, muito mais, né? Clapton, O próprio Jimmy Page, né? Jimmy Page também. Jimmy Page, né? Com Yardbirds. Né? Não pode falar isso, o pessoal fica bravo. Pra não ser cancelado. Tem que cuidar pra não ser cancelado. Mas eu acho que essa história do blues tem a ver porque
a maioria das histórias das bandas inglesas que a gente vê, as pessoas vêm assim de uma condição muito precária, né? Então a maioria desses caras de banda dessa época aí viviam assim em condições muito ruins, ou trabalhavam no porto, ou trabalhavam nas indústrias, e não tinha, tipo, vendia o almoço para comer a janta, sabe? Então essa conexão com o blues, né, que era o pessoal do Cotton Fields, né, os campos de algodão, assim, então o cara ia lá e tal, porque, você veja, só para traçar um paralelo, B.B. King, um dos maiores, se não o maior bluesman todo o tempo, ele trabalhou até não sei quanto tempo, ele fazia o show à noite e voltava durante o dia para trabalhar nos campos de algodão lá, tá ligado? Então tem essa conexão, talvez essa parte mais emocional com isso, né, fora que o som era muito legal e também já tinha algumas questões de afinações diferentes e letras mais, né, a ver com o que eles estavam passando. Então, tem a impressão que seja por causa disso aí também, né? O Black Sabbath é uma banda de operários, né, cara? Isso. O melhorzinho ali era o Tony Iommi, né? Parece que a família dele tinha um comérciozinho. Mas os outros eram todos empregados. Bom, o Tony Iommi, mesmo sendo da família melhorzinha, ele era metalúrgico, né? Perdeu a ponta dos dedos numa prensa ali. Então era todo mundo operário, né, cara? A condição deles era bem complicada. O Ozzy era ladrão, né? O plástico dele roubava a TV, roubava a roupa. Tá explicado. Bem complicado. Agora, é interessante, né? Desculpa. Não, eu só ia complementar que eu acho que o Brody tocou num ponto também, que é a questão deles morarem em cidades... Birmingham eu não sei se era, mas algumas outras cidades ali na Inglaterra são cidades portuárias, né? Então, assim, a conexão de conseguir discos de uma galera que era de uma classe, né, que era de estivador, né, uma classe operária que gostavam dessas coisas, acabou criando essa conexão entre Inglaterra e Estados Unidos, né? Foi muito... Era a internet da época, né, digamos assim, né? Birmingham acho que não era portuária, não. Não era, não, mais, né? Mas é uma região muito industrial, né? Então o sofrimento dela foi que ela foi muito bombardeada. Os rapazes nasceram um pouquinho depois, né? Eles são da faixa do ano 48, 49. Mas eles contam nas biografias que eles brincavam nas ruínas da cidade. Tava muita coisa ainda destruída. Isso por causa da guerra. Por causa da guerra. A guerra acabou em 45, a Inglaterra foi bombardeada, né, muitas vezes até o final da guerra. Então, poxa, 3 anos depois ainda muita coisa destruída, eles ainda estavam recuperando fôlego na Inglaterra. E tu sabe que Birmingham nunca mais recuperou, se é que algum dia teve, né? Eu acompanho muito canal de viagem pelo YouTube, né? Eu gosto muito dessas coisas, assim, e sempre quando algum brasileiro principalmente, né? Porque a maioria dos vídeos que eu acabo vendo passa por Birmingham ou estão na Inglaterra e vão dar uma volta em Birmingham, eles falam, cara, essa aqui é considerada pelos britânicos a cidade mais feia do país. Olha só. Que coisa, primeiro hein? Pela construção antiga, acho que pelos escombros que tiveram durante muitas e muitas décadas, né? Se manteve, construções muito antigas, e essa mistura, às vezes, de construções muito antigas, precárias, no meio de um arranha-céu com construções mais novas, que não dá uma beleza arquitetônica, assim, né? Quebra muito, né? A visão. Destoa, né? Destoa, boa, obrigado, Bruno. Usinas, né? A biografia do Rob Halford conta disso. Tinha lugares que era muita fuligem, muito sujo, né? Sim. Interessante, uma loucura. 10 anos depois, vamos dar um pulo, um salto, né? 10 anos depois, 7 discos, é isso? Depois também? Esse é o 8º da banda? Nono. Sem contar os ao vivos? Isso. O Live at Least foi junto com o Speak of Evil, né? Teve uma treta assim, né? Ele saiu depois do Heaven and Hell, uma história curiosa, né? Apesar de ser com o Ozzy, ele foi lançado depois. Então vamos, né? Aqui vamos dar esse pulo aí de alguns discos pra frente. E 10 anos depois tá aqui Heaven and Hell, outro clássico, né? Apesar do Born Again levar este nome, né? Me parece que o Heaven and Hell é que deveria ter tido este nome, né? Porque a banda renasceu de forma incrível, remodelou o som, trouxe um som mais moderno, inclusive para os dias de hoje, assim, né? Tu percebe que a sonoridade que eles conquistaram aqui no Heaven and Hell tranquilamente poderia ser feito por qualquer banda
atual, assim, eu digo em termos de timbres, não que o Black Sabbath não pudesse ser imitado em termos de timbre, mas não perdeu, assim, a qualidade de som atual, de timbres atuais, assim. O que a gente pode começar falando dele, Ayrton? Pois é, cara, esse disco tem muita história, porque é uma das coisas que eu até estava lendo biografias esses dias para a gente conversar, né? Eu até achava que eram menos músicas que já estavam embrionárias ainda com o Ozzy. E o Dio, ele fala que a primeira coisa que eles compuseram juntos foi Children of the Sea, né? Que é a segunda parte. Coisa essa tem muito a cara do Ron James Dio, isso, né, cara? Mas existe alguma fita na mão dos caras que teria Children of the Sea, Lady Evil, Die Young, que aí tem até uma história complicada com essa música, se teria sido composta antes, e Heaven and Hell deveria ter uma versão embrionária antes também. É muito curioso isso, porque Heaven and Hell ela é baseada numa música, numa levada de baixo da banda do Geoff Nichols, né, que é o Quartz. Quartz, que era o tecladista nessa época e o braço direito do Tony Iommi, né? Isso. Parece que eles pegaram essa inspiração. O Geezer não teria participado dessa composição, mas se o Ozzy participou de uma fase embrionária, o Geezer estava junto ainda. Porque o Geezer saiu... Fica a dúvida, né? O Geezer saiu por um tempo, porque ele estava se divorciando da esposa, que eu acho que é a esposa que está com ele ainda. Não sei se eles tiveram divórcio, eu vou descobrir depois se eles voltaram a se casar. Mas ele parece que a treta dele era, além do estresse que a banda estava passando com a saída, com a entrada do Dio, vai, não vai o negócio, parece que ele não estava aguentando o pai da Sharon, que era um empresário na época. Que é o treteiro aquele. Ele foi embora por um tempo, foi se divorciar, e o Don Arden não gostava do Dio também. Vocês têm que se livrar desse anão. Ele falava, esse cara aí, eu não gosto desse cara. E o Tony Iommi fincou o pé, não. E a Sharon, que apresentou o Dio pro Tony Iommi, como uma história irônica, né? A Sharon depois foi ser empresária, esposa do Ozzy Osbourne, e foi a mãe de todas as tretas do Ozzy contra o Black Sabbath. Yoko Ono do metal. Pois é. O Bill estava muito louco, né? O Bill estava muito louco, gravou o disco, ele não se lembra de ter gravado o disco, mas ficou legal. Então, quando né? Ficou bom, mas ele não se lembra. Que legal isso aqui que eu fiz, não lembro, mas foi eu que fiz. Foi no Born Again ou nesse disco aqui que o Bill Ward estava se separando, ou estava com um cara dos Alcoólicos Anônimos no pé dele, né? Padrinho que eles chamam também, né? Dos Alcoólicos Anônimos. Eu acho que foi no Born Again, né? Que ele volta para gravar e aí ele descobre que é sóbrio. Isso. Poxa, o divórcio do Bill agora eu não me lembro, cara. Eu acho que não foi na época do Heaven and Hell, não. Não, acho que foi no Born Again. Mas eu acho que ele perdeu os pais, cara. Eu não sei se foi um dos motivos que fez ele sair na turnê do Born Again, que ele cumpriu só o começo da tour. Ele fez alguns shows e ele abandona o barco e vai embora. E aí eles acham o Vineyards, né? Termina fazer, acho que 2/3 da turnê. Né? Mas o que eu acho interessante é que o Geezer indo embora, eles chamam o tal do Greg Gruber, né? Eu até tenho um disco até que eu troquei umas ideias com... Eu comprei, cara. Troquei umas ideias com o Brod desse disco aqui, que é dos caras, né? Do Greg Gruber. Então tem... e tem o Jeff Fenholt, que depois ele tentaria entrar no Black Sabbath, ele gravou umas demos e acabou não entrando. E o Greg Gruber falou que Die Young é dele. Que ele não recebeu direito, a ideia da música, tirando aquelas partes do interlúdio ali, que tem aquela parte mais lenta da banda, ele fala que a música é dele. Mas no livro do Martin Popoff, dizem que já existe uma versão de Die Young com Ozzy embrionária.
Então essas músicas, poxa, é bem confuso o que aconteceu aí nesse inteirinho, né? Mas de fato, eu acho que se a gente um dia ouvir essas fitas, não sei se vai acontecer, eu acho que são músicas que devem ter ficado completamente diferentes. Porque a estrutura inicial são os riffs do Wyoming, né? O Ozzy deve ter criado melodias totalmente diferentes e o Dio chegou com uma outra roupagem e eu acho que não são as mesmas músicas. O Heaven and Hell eu acho que é um outro disco justamente por causa da contribuição do Dio. São dois vocalistas completamente distintos, né? Enquanto a gente falou aqui no primeiro aí do Black Sabbath, né, com o Ozzy e toda a fase dele, a gente falou sobre toda a influência aí do que tem pro thrash, pro death, pro enfim. A partir aqui dessa entrada do Ron James Dio, ele já acaba nos influenciando um outro tipo de bandas de metal, que é o sinfônico, o speed metal, né? Muito por conta também, não só por causa do Black Sabbath, mas depois também do Dio com as parábolas de dragões e tudo mais que ele teve, né? Então, mais que assim, que começou aqui, né? A história do Dio, ela tinha já uma história muito, muito legal, que tinha passado pelo Elf, né? ELF, sei lá como é que se chama, Elf. Depois pelo Rainbow, né? Daí ele entra aqui, então, nesse aqui, mas os discos do Dio eu acho que tem mais a ver com o que ele fez no Black Sabbath do que com outras bandas, assim. Também e aí foi só uma evolução do que ele estava... Tanto que quando ele volta pro Black Sabbath, lá na frente, ele acha que já não pode mais usar o nome do Black Sabbath, ele usa o nome de Heaven and Hell. É praticamente essas continuações de tudo que ele vinha fazendo aí, né? Se você juntar aí, tem toda essa continuação aí, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Que o Dio, depois do Black Sabbath, ele é um diferente do que ele era com o Rainbow, por exemplo, né? E com o Elf também, né? O Elf é uma coisa bem rock and roll, né? Bem rock and roll. Talvez ele no Rainbow ele estivesse se preparando, né? E aí, puxa, essa grande coisa. E a gente tem que levar em consideração que tinha uma pessoa que era difícil de lidar lá também, né? O Ricardinho mais preto, né? O Ricardinho mais preto era complicado. Ele não é uma pessoa, nunca foi uma pessoa assim fácil, né? Talvez no Black Sabbath ele tenha tido a liberdade de banda, né? Isso. Por mais que eles tretassem, o Tony Iommi fala que o Dio desafiava ele, né? Porque desde o começo, né? O Ozzy é um cara reto ali, né? Faz aquelas melodias deles que são geniais, é um negócio mais tosco, talvez, né? São coisas legais, né? Mas não é tão técnico, né? Sim. O Dio, e eles falam muito isso, que o Dio, ele é músico instrumentista também, ele tocava baixo, tocava guitarra. Então ele contribuiu nas composições aqui também, na ausência do Geezer. Além do próprio Geoff Nichols, que também parece ter ajudado em alguma coisa no baixo, nos teclados e fazendo sombra da guitarra. Então, foi uma força interessante aí com esse disco novo, né? Deu um gás total na banda, né? Novo gás. Acho que o grande desafio era o ao vivo, né? Como é que as pessoas iam reagir, né? E foi surpreendente, né, cara? Até porque você tá substituindo simplesmente o Ozzy, né? Qualquer um, né, cara? Não era comum. É igual assim... não era comum. É mesmo quando sai o Ian Gillan do Purple e eles chamam lá a outra formação que é com o David Coverdale e depois o Glenn Hughes. Como que se comporta, né? Então essas bandas tinham isso, né? Tirar aquela voz característica. A voz característica do Black Sabbath foi e sempre será o Ozzy para, sei lá, 90%, 99% das pessoas, né? Pois é, o Purple arriscou isso primeiro, né? O Purple arriscou isso primeiro. Né? 2 vezes, inclusive, né? O Gillan não era, mas o Purple não era tão famoso com a primeira formação. Mas, de fato, o Coverdale e o Glenn Hughes deve ter sido um desafio também tremendo, né? Qual será a reação da turma? Isso aí. Passaram no teste, né? Tanto o Purple quanto o Sabbath. Passaram. Legal, aí o Geezer volta, né? O Geezer volta e ele admite isso na biografia, tá, cara? Então, essa treta, quando Desculpa, Marcelo, se eu te interrompi. Não, pode falar. Quando o Don Arden vê que o Dio não vai embora, ele meio que fica de saco cheio e ele meio que terceiriza o empresariamento para o empresário que era empresário do Blue Oyster Cult.
E aí, quando eles voltam a falar com o Geezer fala, poxa, o Don Arden já não tá aí, né, perto da gente. Aí ele volta e tem tempo de... Aí diz a lenda que ele regravou o disco todo, em cima dos arranjos que já estavam prontos, e ele compõe de fato, e ele faz o arranjo de fato somente para Neon Nights. Então, o disco tem pouca participação dele, como compositor, né? O Dio já era o letrista, né, quando ele voltou. E eu percebo que Mob Rules é um disco diferente nisso, cara. Eu percebo um baixo, eu percebo o Heaven and Hell, ele é um disco mais polido, né? O Martin Birch deixou ele um pouco mais leve, o Tony Iommi o Tony Iommi não tá tão na cara do disco. Ele tá um pouco mais discreto. O Mob Rules é um pouquinho mais sujo, né? Bem, né? Você vê que o Dio tá um pouquinho mais para trás ali. Baixo e guitarra estão muito na frente, com muito peso, né? Que é o que sempre foi a característica da banda, né? Eu gostaria de ouvir como ficaria Heaven and Hell com o timbre que tem, com a produção que tem Mob Rules. Eu acho que eu gostaria até um pouco mais. Interessante. Vou pedir pra IA fazer isso aí pra nós. Pedir pra inteligência artificial manter essa. Vamos fazer um faixa-faixa, então, dessas duas obras. Na realidade, assim, né? O faixa-faixa é uma batalha de faixas, né? Não é bem um faixa-faixa, né? A gente vai dar uma olhada aí. Comparar uma com a outra. Isso. E qual é melhor. Isso aí. Óbvio que você em casa aí vai ter que parar aí faixa por faixa e tirar sua própria conclusão, né? Que ninguém aqui é dono da verdade ou qualquer coisa desse jeito. Aqui são só sentimentos de cada um sobre cada faixa. Só para dar uma amarrada final ali, no disco, né? Apesar de o Jeff Nichols ter feito boa parte dos baixos e os arranjos não ter sido feito pelo Geezer, está colocado que as músicas escritas e arranjadas foram por Butler, Dio, Iommi, Award, começando inclusive pelo nome de Butler, né? Talvez por ordem alfabética, né? O sobrenome, né? Então, Butler, Dio, Iommi e Award. E os vocais, as letras do Ronnie James Dio, desculpa, Ayrton. E o teclado, Jeff Nichols. O Black Sabbath sempre teve esse acordo ali. Poxa, se você pegar os 8 primeiros discos, tirando no Master, que tem um ou outro interlúdio que é uma autoria só do Tony Iommi, eles sempre dividiram entre os 4. E eu acho que eles fizeram esse acordo também na hora de registrar aí o Heaven and Hell. Quando o Bill Ward vai embora, fica só entre os 3. Acho que era um acordo ali de cavalheiros que os 4 originais tinham, né? E aí acabou ficando pro Heaven and Hell também o Bill Ward estando. Porque o Bill Ward, eu acho que ele é um compositor mais discreto na banda, apesar dele ser ótimo compositor, né? Os solos deles são ótimos. Muito legal. Inclusive, merecia uma remasterização, né? Um remix, uma reedição aí que tá difícil de achar qualquer disco deles, né? É bem complicado de achar, a gente não acha aí tão facilmente. Mas é diferente, né? Mais experimental, né? É um troço mais livre, né? É o It's Alright, né? Acho que é a música que ele cantou, né? No Technical Never Say Die. No Technical e no Never Say Die ele canta Swimming the Chain, que é a última música, né? Sim. Que diz a lenda que o Ozzy não concordou em cantar porque talvez o Dave Walker tivesse feito alguma coisa e ele já estava meio cansado, né, o Ozzy. Aí acabou sobrando essa faixa pro Bill gravar. Tá de saco cheio já. E eu acho que no Heaven and Hell, o Tony Iommi, ele tá muito mais sóbrio, né? Do que ele vinha fazendo aí nos outros discos do Black Sabbath, né? Em termos de loucuragem mesmo, né? Ele já era um adulto aqui, né? Assim, devia ter seus 30 e poucos anos já. Eu não me lembro se ele casou nessa época ou foi um pouco antes, que tem o casamento dele, eu não lembro da parte do livro. Mas ele já era uma outra pessoa, assim, né? Não que ele não de vez em quando não sentava a mão, né? Mas ele já estava mais sóbrio aqui, né? Eu acho que essa época ele estava um pouco mais tranquilo, sim. Centrado? Eu acho que sim. Na fase pós-Born Again ali, ele estava bem bagunçado, viu, cara? Tava bem...
Dá pra perceber ele bem abatido até, né? Na época do Seventh Star ali. Eu acho que ele tava bem doidão. Né? As histórias ali com a Rita Ford. Glenn Muito Hughes louco, cara. também, que mandava, né? O Glenn Hughes Pois. adorava uma coisinha também. Nossa senhora, né? Destruiu, inclusive, a turnê. Né? Foi um dos... Quase morreu também. Né? Nossa, ali é o fundo do poço, né, cara? Foi. Entre esse Pra todos disco, eles. do Seventh Star até o Headless Cross, que vai ser relançado, acabou de ser relançado agora, a banda passou pelo pior momento. É. Tu vê, né? Mas é E interessante. discos bons, né? Discos bons, né? Eternal Idol, Seven Star. Eu gosto, Discos bons, né? Eu gosto. Apesar de achar que o Tony Martin no Eternal Idol, só pra fazer um parênteses, ele não inventou nada de diferente. Ele só cantou as linhas de vocais que o Ray Gillan tinha feito, porque vocais bem similares ali, né? Se você ouvir a gravação com o Ray Gillan e Tony Martin, ele não muda nada, assim. Ele praticamente só gravou. Ele não teve tempo. Ele aprendeu ali em cima do que foi gravado. Ray Gillan, baita vocalista. Pena que ele tinha essa áurea esse gênio do mal, né? Reza a lenda aí que ele tinha o vírus da AIDS e quando ele descobriu, ele pensou, agora vou passar a vara geral, quero passar pra todo mundo. Diz que a história é essa, né? Um dos motivos pro disco, os discos saírem de catálogo. É isso também. Vamos lá, então. Vai mais 1 hora aí só. Não, no Black Sabbath nós vamos ficar 3 dias aqui, né? Vamos lá, então. Falando em Black Sabbath, a primeira faixa do disco de estreia do Black Sabbath. Faixa que... eu acho que aqui não tem muito em termos de discordância, né? Mas aqui se dá o início do estilo heavy metal, né? Aqueles acordes trítono, né? O Diablos in Music, como era conhecido na Idade Média, né? Assim, por ter uma sonoridade realmente que nos deixa um pouco desconfortável, né? Talvez hoje não, né? Mas naquela época, início da década de 70, muito conservadorismo muito forte, o reacionário, né? Aquela questão das pessoas terem muita crenças em místicas, né? A ciência não era o grande direcional das coisas da vida, né? Era tudo meio místico, assim, em diversas áreas da vida, né? Então, acho que, de uma certa forma, eles acertaram a mão, né? Quando fizeram essa faixa em termos de criar algo fora do que a gente estava acostumado a ouvir, né? Naquela início de década. Sim. Aí, né? Total. Concordo com você. Tem uma música tem uma sinfonia que se chama Os Planetas, do Gustave Holst, que inspira muito as trilhas sonoras dos filmes de ficção científica do tipo Guerra nas Estrelas, a marcha, como é que chama a marcha do Imperial? Sim, marcha Imperial. Bem pesado. Então, Marte, que é o planeta da guerra, tem uns acordes bem sombrios. E o Tony Iommi, ele fala, puxa, a gente pegou um pouquinho daquilo. Tanto que eles gostam tanto do tema que na época que o Cozy Powell estava na banda, a faixa era usada como uma parte das introduções ali dos shows, junto com a trilha sonora do filme A Profecia, que também é bem macabro. Que legal. Então os caras gostam mesmo, e eu acho que o Tony Iommi, ele, puxa, que bacana isso, e ele se inspirou um pouquinho para criar esses 3 acordes. Vale a pena pegar essa sinfonia para escutar aí, quem quiser dar uma ouvidinha. É muito bacana, Marte. Por outro lado, a gente tem uma faixa pegada, né? Que é a Neon Knights, do disco Heaven and Hell, primeiro álbum com Ronnie James Dio, né? É uma faixa que tem uma velocidade diferente e ela é mais reta se a gente pega a história até então do Black Sabbath, né? Com Ozzy, né? Que ela é mais cadenciada, as músicas, né? E aqui ele tem um speedzinho, que eu acho que o Brody comentou, né? Que é uma das influências do speed metal, de outros tipos de heavy metal que se dividiu aqui, né? No Never Say Die começa com uma música rápida também, né? Ah, verdade. Mas não era tão usual, né? Os discos anteriores. Poxa, o Sabotage começa com
duas músicas Sim. rápidas, assim, mais rápidas, né? Mas essa realmente ela é bem acelerada e depois virou prática, né? Com Turn Up the Night, com Thrashed, com In For The Kill. Virou uma marca registrada, né? Tipo a marca registrada, né? E A muitas fórmula, bandas, encontramos a fórmula. muitas bandas começaram a gravar discos com a primeira faixa rápida, né? Sim. É verdade. Eu Até adoro nisso Neon isso foi Knights, influência, né, cara? Não sei se alguém fez antes, né? E eu Não adoro lembro Neon também. Knights, cara. Eu adoro Neon Knights, tanto que é uma das... na fase do Dio com a banda, no Encore, eles voltavam com o Neon Knights e depois tocavam Paranoid. E depois Olha só. com a turnê do Heaven and Hell, ali só com as músicas do Dio, era a faixa que encerrava o show. Então Que é um massa. single importantíssimo, né? Do Black Sabbath. Gosto Mas muito. o Black Sabbath é o Big Bang, né, cara? Não tem. Eu ia falar, comparar as duas é bem difícil, mas eu fico com Black Sabbath. Eu também, né, cara? Aquela chuva, né? Eu era garoto, eu ficava ouvindo no escuro essa música, né? Que massa. Botava o fone de ouvido ali, ela é tétrica, é muito bacana, né, cara? Black Sabbath ganha. Pra mim, Black Sabbath ganha. Eu acho cara. Uma coisa que é crucial ali nesse debate entre os dois discos, né? Black Sabbath é um marco inicial, mas é uma produção muito simples, uma banda sem dinheiro, que gravou o disco em 2 dias. muito. Heaven and Hell era uma banda em crise com esse desafio, mas com Martin Birch de produtor e a gravadora ainda postando. Então, poxa, mesmo assim, né? Que obra, né? Que obra. Que obras. Que obras, Que obras, né? São 2 discos espetaculares. É difícil, né? Assim, a gente tomar o partido aqui, né? Eu tô com vocês, assim. Eu acho o Neon Knights muito legal. Mas é que é difícil, né? A gente tirar o brilho do Black Sabbath, né? Cara, a faixa que marcou aí é o início, né? A pedra fundamental, né? O gênesis do estilo, né? Então fica bem complexo, apesar de Neon Knights ser um outro gênese de outro estilo dentro do heavy metal também, né? Não deixa de ser, né? Total. É bem isso aí. Vamos para a segunda, então? Bora. Vamos. Faixa. Eu não sei se tem diferença das ordens pro disco inglês ou americano. Eu não sei se tem algum ponto. Não, até aqui não. Tá. Só no lado B. É no lado B que vai ter. Então tá, Aí então vamos embora. The Wizard, cara. The Wizard com aquela gaita, né, aquela harmônica, né, que eles chamam de harmônica, né? Sensacional, cara. Pra mim, durante muitos anos, foi a minha faixa favorita do Black Sabbath. Mesmo? Muitos anos. Ouvia incansavelmente essa música. Incansavelmente. É muito legal, né? E pra quem é baterista, pra quem toca bateria, é uma música difícil de tocar, cara. É uma porque ela tem aquela levada. É difícil. Ela vai cansando o pulso, sabe? Vai cansando o pulso, assim, cara. No final da música, o baterista tá morto a pau, cara. Eu acho que não o é único aqui, cara. O único cara porque que quando tocava... você faz aquela parte você não faz assim, ó. Você faz junto. É de foda. Mano. Eu acho que o único cara que tocava direito ela foi o Bobby Rondinelli, cara. Ele dá um swing legal também. Que legal. Ele é um baita baterista, né? Um baita baterista. Gravou só o Cross Purpose, tá? Fim, beleza. Só. E do outro lado do ringue, Children of the Sea, que também é outra faixa maravilhosa, né, cara? Esses dedilhados iniciais é lindo. O teclado, né, assim, no fundo, fazendo as bases juntos, dá um encantamento. Depois os riffs já não são mais tão retos, parece que o Iommi volta para aquele momento mais groovado do Black Sabbath mais antigo, né, assim. E cai muito bem com o Dio, né? O Dio aqui tem uma interpretação... É daquelas faixas que arrepiam quando tu ouve, assim, né? A voz, a impostação, o jeito com que ele canta, aqui é osso duro. E eu fico com Children of the Sea. Peso. Cara, eu adoro The Wizard. Eu conheci o Black Sabbath todo ao contrário, né? Eu comecei com Born Again, quando saiu, né? Aqui no Brasil.
Aí eu comprei Mob Rules. E aí eu não comprei Heaven and Hell, demorei um pouco para comprar Heaven and Hell. Porque eu comprei uma coletânea que se chama, né? Eu tenho Kings of Hell, que era uma coletânea só com as faixas do primeiro até o Saba Bloody Sabbath. E o disco começava com Black Sabbath e depois The Wizard. Uhum. Então essa música marcou muito, ela tá meio editada nessa coletânea. Ela tem um trechinho que é cortado. Eu adoro essa música, mas Children of the Sea é uma obra-prima, né, cara? Que música. Eu ficaria com ela com dor no coração. Eu só para fazer o do contra aqui, o contrário, eu vou ficar com The Wizard, mas eu confesso que cara, é difícil não gostar de Children of the Sea, né? Faixa linda, né? Como eu comentei, né? A forma com que o Dio entra, né? Os teclados, fazendo aquela cama, né? Aquela cama gostosa, assim, meio épica. O solo, né? Quando entra solo, então fica mais evidente, né? Esse tipo de som, né? Dessa cama mais forte. E isso, com certeza, influenciou várias bandas aí do que a gente brinca hoje, né, de metal espadinha, power metal, né, junto com, obviamente, com a passagem do Ronnie James Dio pelo Rich Blackmore lá, né, pela banda do Rainbow, né, que também tem muita influência disso, mas aqui também me parece que cara, eu confesso que vou ficar com The Wizard pela memória afetiva. É justo. É justo. Faixa número 3, Behind the Wall of Sleep. Blues, groove, o que o Black Sabbath mais sabia fazer no início de carreira, né? Com aquele efeito na voz do Ozzy, eu achava maravilhoso, né? Aquele eco de um canal pro outro. Às vezes eu ouvia só um lado, né? Isolava um lado só pra, poxa, que legal, que é ao vivo fica ótima, né? Sim. O swing da bateria do Bill ali no final, fantástico. Muito. Eu adoro Lady Evil, acho muito legal. O som de baixo dessa música é impressionante, né, cara? Muito legal. Martelado assim, né? Vamos ver. Mas eu acho é difícil também, né? Eu acho Behind the Wall mais legal. Eu fico com Behind the Wall of Sleep também. É complicado, né? É complicado, cara. Vai ser complicado quando nós chegar na quarta música do lado A. Aí que vai ser a maior complicação de todas desse faixa faixa. Mas Lady Evil também é bonita demais, né, cara? Baixão ali, né, na cara. Esse timbre de baixo me lembra bastante, eu que não vou me lembrar agora, mas é um baixista que tocava com David Bowie, cara. No Young American. O timbre do baixo dele, assim, né? Claro que são estruturas musicais totalmente diferentes, mas é um timbre meio emborrachado, assim, sabe? Ele não estoura, ele não fica estalando e ele não estoura, né? Ele não é distorcido. Então dá essa sensação muito gostosa, assim, de ouvir, né, cara? Pô, vocês são músicos, né? Eu não toco, né? Não, eu também não sou músico, eu brinquei quando era adolescente, mas depois não. O Rod é baixista, né? Então a gente tá. O Rod é baixista. Tem que dar essa atenção especial. Isso. Willie Wicks é o baixista. Era um do morenão, né? Esse mesmo. David Bowie. Bah, ele tinha uma linha, um groove, um timbre gostoso de ouvir, assim, sabe? Era. Lembra bastante, apesar de estruturalmente das músicas ser totalmente diferente, né? Coisa é um groove norte-americano, né? E outra é um groove britânico, né? O cara tocou com... Cara, o cara gravou o Inner Visions do Stevie Wonder, cara. Gravou pouca coisa, né? Aretha Franklin. Rod Stewart. Gravou com George Harrison. Nossa, só nada. James Taylor, tá? Um baixistinho aí que tocava aí por aí, né? Bailão. Bailão. Mas tô com vocês, cara. Vou ficar com Behind the Wall of Sleep, porque eu acho que, mesmo sendo aqui tendo uma característica muito forte do Black Sabbath no blues, eu ainda acho que essa faixa ela encaixa muito bem pro lado A. E ela se difere do Sleeping Village, por exemplo, ou Warning, assim, que eu acho mais blues ainda, né, do que essa aqui. O mais blues tradicional, digamos assim, né? Não que
É difícil comparar o que é mais blues ou menos blues, mas acho que aqui ainda tem uma... Eles conseguiram dar um molho Black Sabbath, assim, pra parada, né? Mais característico da banda. Agora sim, Brody, a faixa que tu tava temendo, hein? Essa aqui é Batalha de Titãs, né? Batalha de Titãs. Cara, acho que vai ser a mais difícil, a escolha mais difícil. A Nativity in Black, que de Nativity in Black não tinha nada, né? Nada. Uma brincadeira, né? Acho que foi o Dio que inventou isso, né? Porque Nib é pena, né? O apelido do Bill Ward, que a barba dele parecia uma pena. Botaram os 3 pontinhos ali só para criar um mistério e tem gente essa música ela tem uma sonoridade que é toda característica, né? Começa com um solo de baixo com um efeito de, eu acho que não é o wah-wah que ele usa, Chorus. mas é tipo mas tem um efeito tipo wah-wah que eu acho que não sei se é flanger, alguma coisa, acho que é o alto wah que ele usou junto ali. Não sei, posso estar enganado. E aí, porque ele fica uau, uau, né? E aí ele faz toda essa introdução aí, depois down, 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 down. Porra, eu não sei o que ele tem na mão, cara. Acho que ele tinha uma marreta na mão, cara. De verdade, não é possível. Ele dava tapa, né, meu? É, cara. Tanto que nos ao vivo a gente vê ele tocando assim, né? E ele de lado, assim, né? Porque o baixo é o wah-wah. Ele usa o wah-wah, né? Cara, esse solo é magnífico, né? É magnífico. E do outro lado, a gente tem só Heaven and Hell. Eu não sei como escolher. Eu vou ficar em cima do muro dessa, não sei, velho. Porque música por música, né? NIB, ela é mais tosca, né? Porque o Ozzy só segue o riff, né? Sim. Ele canta a música em cima do riff, assim como ele faz com Iron Man, né? É. A grande parte da música, né? Os solos do violão são legais. Fraco sem talento. Mas ficou muito legal, né? Ficou muito legal. Claro. Era o estilo dele, né, cara? Era o estilo dele fazer. E Heaven and Hell, não. Tem acho que tudo que o Dio sabia fazer e soube fazer tá ali. Toda aquela característica e tudo que ele aprendeu tá aí em Heaven and Hell, né, cara? O Dio fala que é a obra-prima dele. Ele fala isso. Que é a música que ele tem mais carinho, assim, é o Heaven and Hell, né? E é um riff magnífico, né, cara? A música só ao vivo. Puta, que foda, né, cara? Cara, eu vou ficar com Heaven and Hell. Eu vou ficar com Heaven and Hell. Essa é sinuca de bico, cara. Que difícil, né? Essa é muito... Eu vou ficar com NIB pra deixar o Brod com voto de Minerva. Cara, eu acho que vou ficar com o NIB também. Eu adoro Heaven and Hell, mas muito pelo que tem no começo, né? Pela linha de baixo do início ali e tal, por ser baixista também. E eu lembro, assim, nitidamente, quando eu ia fazer alguns shows aí com minhas bandas, assim, que tava lá no meio do show, aquele silêncio, a banda não sabia o que falar, conversava, começava. Só pra dar um gostinho a galera na frente que conhecia já. Daí eu falo assim, tá bom, acabou. Será que o Cliff Burton teve sua inspiração no Geezer, hein? Olha. Pois é, jeito de tocar, né, cara? E a malandragem de fazer solo, né? Assim, não era uma coisa muito comum, né? O baixista solar, né, cara? A anestesia, né? Porra. Nunca tinha parado pra pensar. Não eu sei também até nunca tinha pensado nisso. Eu sei que o James Hetfield, né? Sim. Gosta de Black Sabbath, né? Mas não... Seria legal ler uma biografia do Metallica, que eu nunca li pra saber disso, cara. Então ficamos com o NIB, aliás, tá difícil essa votação, né, cara? Assim, não só pelo ser quase empate, né? Assim, a única unânime foi a primeira, mas pelo fator histórico, principalmente, né? Óbvio que a música também, né, influencia bastante, mas é difícil a gente escolher 2 clássicos, né, de uma mesma banda com gerações diferentes, né? Tanto de fãs como de músicos ali, né? Mesmo tendo a cozinha, né? Toda aquela parte básica da banda, o vocalista muda muito, né, o estilo da banda, né? Aqui, principalmente, né, nesses trabalhos. E tá 3-1 pro primeiro, né?
3-1 3-1 pro primeiro. 3-1. Por mais que eu tenha votado no Heaven and Hell, no melhor de 3 aqui, o primeiro tá ganhando. Mas eu acho que agora dá uma virada, hein? Ó, eu também acho. Será? Porque... eu adoro o Evil Da Woman. Young, Evil Woman. Eu adoro Cara, Evil Woman. Mas é um cover, né? É um cover, é. O Evil Woman me lembra, a abertura dela, ela me lembra, vocês vão se lembrar, daquele programa que tinha sobre os anos, não é da ditadura, como é que eram os anos aqui no Brasil? Os anos de Como é que chumbo. era o nome do programa? Os anos de chumbo, mas era uma novelinha que dava mais na noite, tipo 11 da noite, assim, para as crianças não ver. Tipo as minisséries, assim. Me fugiu. Anos Dourados? Anos Dourados, eu acho que é o Malu Mader, né? Isso. Isso aí, me lembra. O timbre inicial dela, da levada, me lembra muito Anos Dourados, assim. Caraca, De quem é essa música original? É do The Crawl, Corpo, né? Uma banda americana e o Black Sabbath não mudou muito, não. Ela é bem parecida. É bacana que nessa edição aqui no Deluxe tem uma versão alternativa que você ouve metais, cara. Olha. Eu não sei. Que massa. Cabe bem. É muito interessante que nessas experiências eles botavam coisas assim que deixavam mais próxima do jazz do que saiu realmente no primeiro disco. Ainda mais próxima, né? Que doido, né? E do outro lado do ringue, nós temos o quê? O Wishwell? Wishing Well. Que não é grande coisa, né? É tu que tá dizendo. Eu não acho. Eu acho realmente que... Tô brincando. Eu acho que Wishing Well e Walk Away são músicas realmente que, poxa, não causam grande impacto, desequilibram um pouquinho. Mas eu acho que por ser autoral, eu ficaria com Wishing Well mesmo assim. É um cover, cara. Poxa. Eu vou pela mesma linha de raciocínio sua também. Boa, eu acho que faz sentido isso que tu falou, né? Ainda mais que tu comentou, que eu não me lembro da versão original, né? Mas que ficou bem em cima da versão original, a Evil Woman, né? Se a gente pegar a versão americana, que o lado B começa com Wicked World, que é uma música que permaneceu no setlist do Black Sabbath por um bom tempo, né? Que ela fazia parte do Majan ali que eles tocavam, que começava solo de guitarra. Wicked World é uma música muito legal. Ela é normalmente esquecida porque nas edições nacionais aqui que a gente tinha LP, ela não saiu. Ela foi sair só na coletânea We Sold Our Soul to Rock and Roll no Brasil. Isso. E como a gente não tinha discos pirata ao vivo tão frequentes do Black Sabbath, a gente não ouviu isso sendo tocado ao vivo como os europeus e os americanos ouviram. Então, Verdade. Se a gente inverter a sequência para a edição americana, Wicked World ganha de Wishing Well fácil. Disparado. Total, disparado. Apesar de não ter ouvido muito Wicked World, eu não me lembro, eu confesso também que eu peguei aqui as versões em CDs quando comecei a colecionar, não tinham essa música. E essa coletânea, We Sold... Como é que é? We Sold Our Soul to Rock and Roll. Ela não tinha na época, mesmo que tinha o Black Sabbath Forever, que é esse aqui, de coletânea, e tinha uma outra coletânea que era um... Eu não vou lembrar o nome, eu não tenho ela aqui comigo, que é uma coletânea que é tipo um quadro de uma batalha medieval, assim, dos caras... eu tenho ela em vinil, cara. Essa aí era outra coletânea que tinha na época em CD, né? Que saiu essas duas. Depois é que veio ver... Quando veio, acho que a Castle Communication, que trouxe essa outra coletânea para CD. Aí, como eu já tinha duas coletâneas, não ia ter mais uma, né? Essa aí. Essa, né? Essa aí. É legal, é bonito essa capa, né? É bonito. O We Sold Your Soul eu também demorei pra ter, porque moleque, né, cara, não tinha dinheiro pra comprar disco duplo com frequência, né? E eu teria que ter comprado ela por causa de uma música. Eu demorei pra comprar. Mas a música é ótima, hein, cara. Ela seria a faixa número 5 na versão americana. Isso.
E a faixa número 6 no álbum americano é o que? É Evil Woman? Ela não existe. Ela Na não americana, existe. ele só saiu no compacto, né? Hum. No LP americano ela não saiu. Tu diz o que? A Evil Woman ou a... Evil Woman era no lado B só do single. Ah, pode crer, não sabia disso. Aqui, não me lembrava até. Tá lá, tá ali. Vou pegar Boa. pra você. Vai lá. Se você está apenas ouvindo, vá para o YouTube ou então ouça aí no Spotify Eu que falei a gente errado, na verdade. tá online. Na verdade, ela é o lado A. Era o lado A. Isso, o Wicked World é o lado B. Só que o Wicked Entendi. World está no disco. E Evil Woman não está no disco nos Estados Unidos. Ó, Que demais essa edição aí, bonita, hein? Bonitinha, né? Eu tenho Bonitinho. 2 vezes, saiu naquela caixa de singles também. Essa aqui eu não tenho o single original, é muito difícil. Saiu numa caixa que tem os 9 primeiros discos, né? Os 8 com Ozzy, mais o Violet Last que saiu em LP. Eu acabei comprando para ter de 180 gramas. Que legal. Massa demais. Então, vamos lá. Faixa 6, Sleeping Village contra Diane. Young. Ah, tem um refrão pegado, né? Diane. Sleeping Village é bonita, né? Bacana aquele começo. Parece faroeste, né? Eu não me lembro, deixa Ela- eu vou até dar uma roubada aqui. Ela vai dar uma escutadinha, ela começa Vai dar uma escutadinha. dedilhada, Sempre. bigorninha. Aham. Aí ela tem. Entra com a linda guitarra, demais, meu. Aham, me lembrei. Nossa, essa aqui é outra que eu ouvi sem parar. Ela tem aí os solinhos, a parte. Retiro o que eu disse sobre essa faixa ser blues, viu? Eu me confundi logo no início, lá no meio do podcast, eu falei alguma coisa nesse sentido. Já deixo aqui a minha... Aí ela entra assim, chimbalzinho ali, rápido, né? Solos de guitarra. Mas ela parece um interlúdio, né, cara? É, Pra entrar The Warning, que é outro cover, né? é. Ah, mas ela é muito legal, né? Essa levada do Bill Ward na batera, né? Esse lado jazz dele, assim, né? Baixo, né? É. Muito legal. É. As guitarras dobradas, né? Um solo em cada canal. Boa, bem apontado mesmo. E agora? Mas Da Young é uma música. É. É um dos destaques, né, cara? Do Heaven and Hell, você diz? Eu acho Da Young é um dos Eu singles do gosto, disco, né? Entre as duas, eu prefiro Da Young também. Eu fico com Da Young. Eu também iria com Da Young. Ah, esse teclado é demais, né? Desse início da Young, né? Nossa, é lindo, né, cara? E no show era fantástico, né? Fico com Da Young. Da Young. O interlúdio lento, né? Da Young. Da Young, sem sombra de dúvidas. E depois a gente tem Warning contra Walk Away também, que tem um refrão ganchudo, né? Você não acha que Walk Away pode ser uma sobra do Technical X? Qual que é o último com Ozzy, o Never Say Die? É o Never Say Die, né? É o Never Say Die. Não, será que essa música não é dessa época aí? Ela tem muita cara de ser uma música que poderia estar no Never Say Die, não poderia? Pelo tipo de sonoridade, né? Mas não é o que as biografias falam, né? As biografias falam em Children of the Sea, Lady Evil, Heaven and Hell e Da Young, cara. Interessante. Que louco, né? Da Young. Bah. Poxa, eu adoro The Warning. Até eu demorei pra saber que era um cover, né? Quando era moleque. Eu ouvi essa música, aquele baixo começando, né? O Ozzy tá cantando de um jeito bem legal, né, cara? Um pouquinho rouco, né? Que ele tá tudo no disco, ele tá um pouco rouco, né? Dizem que eles estavam tocando muito, vão gravar e depois voltam pra tocar. Eles tocavam muito. Mas é outro cover, né, cara? É isso que tira, pra mim, que tira um pouquinho da nota do... O primeiro disco só não é perfeito
porque tem 2 covers aí que ocupam quase todo o lado B. Pois é. Tô contigo também. Também assino embaixo. Walk Away eu acho assim, bacaninha. Mas é autoral, né? Eu vou por esse voto também, vou por esse voto com o relator. Boa. A gente poderia fazer um confronto entre o Warning e Lonely is the War, né? Já que a gente botou uma faixa aqui a mais no lado 2, né? Que também ganharia por esse quesito, né? Aliás, não só por esse, né? Porque eu acho que Lonely is the World é uma baita música, né? Pra mim, bateu muito quando eu ouvi na época, assim. Nossa, cara, e é interessante que ela ficou muito pouco tempo sendo tocada ao vivo, né? Eles gravaram, sim, alguns piratas. Eu tenho pouca coisa dela ao vivo, cara. Aliás, eu só tenho CDR, eu não tenho nenhum Silver, um CD pirata ou um LP pirata com essa música sendo tocada ao vivo, porque ela durou poucas datas. E o solo é maravilhoso de guitarra, né, cara? Quando Demais. eles trouxeram ela de volta com a turnê do Heaven and Hell, puxa, e acho que é um dos solos favoritos do Tony Iommi. Uma pena que ela durou pouco tempo ao vivo mesmo na volta, depois da turnê da volta com o Dio, quando eles gravaram The Devil You Know, ela não era mais tocada ao vivo. Na The Humanizer também, na turnê do The Humanizer também não era tocada ao vivo. Mas é uma música lindíssima. Eu acho essa música, sonoramente falando, assim, aquelas músicas que enchem de esperança o corpo do cara, assim, sabe? Assim, eu acho que a escala usada, né, o tipo de escala escolhida pra ela, assim, ela dá um up, assim, na alma do cara. O cara Sim. ouve, assim, parece dar um respiro, assim, né? Eu acho que ela é a 4ª melhor música do disco, cara, assim. 4ª, 5ª. Heaven and Hell, Children of the Sea, Neon Nights, ela e Young, assim, são músicas que se equivalem aí na qualidade do disco. Acho muito. Eu não sei como ficou na contagem aí, cara. Não, Heaven and Hell ganhou. Ganhou por um voto. Por um Por causa voto. desse lado B, né, cara? O lado B. E por causa de The Wizard, né? Que o Children of the Sea ganhou. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Isso não quer dizer que nós estamos desmerecendo os discos de estreia do Black Sabbath. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente enalteceu ele aqui muito, né? No frigir dos ovos é que a gente chega nessa conclusão que eu tenho esse problema. Faixa, né? Eu tenho esse problema, Brody, assim, poxa, eu fico transitando entre as fases do Black Sabbath o tempo todo, né? Tem épocas que eu tô ouvindo mais determinada fase e eu posso mudar de opinião daqui a uns 6 meses. Normal. Amanhã, se a gente fizer de novo essa live, pode ser que mude tudo. Se tem sol é outro voto. Se tem chuva isso aí. Acho que a única cravada mesmo é que a primeira faixa do Black Sabbath mesmo é unânime. Foi unanimidade total, assim, sem piscar. E eu tenho uma curiosidade aqui que eu sabia disso, mas fazia muito tempo que eu não olhava atrás aqui do disco desta edição aqui do Black Sabbath da Eldorado. O Ozzy, eu não vou conseguir tirar aqui porque é a caixinha na parte de trás. O Ozzy tá escrito com O-S-S-I-E. Não, mas é isso mesmo. Ozzy, vamos ver se vai pegar aí. E nos LPs estão todos assim, no LP original é assim também, é errado. Ah, é? É. Caralho, cara. Não sabia dessa não, hein? Sempre foi. É o que tá no original. Sim. Eu não tenho a primeira prensagem inglesa, né? Mas é verdade, ó. Inclusive essa reprensagem desse aqui, ó, que é uma reprensagem bem atual, que é o tipo o Record Store Day da Grã-Bretanha que eu comprei, que é o National Story Day. Tá com Ozzy também. Pô, eu não tinha parado isso. É verdade. Ozzy com 2 S's, né? Ozzy, ao invés de ser Ozzy. Ozzy Osbourne. Deve ser o jeito de falar, deve ser a mesma fonética, de repente.
Ozzy? Vai saber, né? Eu acho que foi algum desleixo mesmo. Pô, mas eles podiam arrumar isso nessas reprensagens, né? Foi falha do chat GPT. Comida de bola do chat GPT. O estagiário tava doido. Nessa edição aqui da Castle, aqui tem um texto aqui. Que eles arrumaram já. Nessa ediçãozinha já de 96 tá correto. O Ozzy com 2 Z's. E eu não sei na Deluxe como eles acreditaram. É porque aqui em Encarte ele acaba contando a história com um monte de coisa. Essa edição é bonita também, tem uma capa alternativa aqui. Ah, bonito, hein? Ah, bacana essa capa, hein? Mais soturna. Aqui é interessante, eles botaram a ficha técnica com Ossi com 2 S também. Viu? E é bacana, mostra aqui o cemitério. Aquilo que eu falei que aparece no filme. No filme. Tem um cemitério no vilarejo aqui perto do moinho. Coisa boa. Imagina os cagaços desses loucos nos anos 70. Muito louco, hein? Com alguns aditivos aí. Sensacional, galera. Então fechamos esse Redação Desconecta hoje com a participação ilustre do nosso amigo Ayrton Tonon. Vitória do Heaven and Hell, como o Brody bem apontou. Não estamos dizendo que o disco Black Sabbath do Black Sabbath é ruim, né? Obrigado, põe aí o Heaven and Hell, que eu já fico nisso aqui. Mas, cara, né, se tu for, a gente utilizou algumas, como é que a gente diz? Algumas pontuações diferentes. Entre elas, né, eu acho que é bem claro aqui que ficou, é que a gente tem 2 músicas no Black Sabbath que são covers, né? Então isso acabou tirando pontos aí deste disco, não que as músicas sejam ruins. Ayrton Tonon, muito obrigado aí por participar, cara. Deixa aí o teu canal, que é um canal de galera que gosta de bootlegs, né? Raridades, ao vivos. Deixa o canal aqui pra galera visitar. Vou colocar o link aqui nas descrições deste podcast. Legal. É o Boots Bloody Boots, que é uma brincadeira aí com Saba Bloody Saba. E com outra banda que eu gosto muito também, que é o Sepultura, né? Então a sonoridade ali do Roots Bloody Roots com Boots Bloody Boots. Então eu sempre conforme eu compro as coisas, e algumas coisas que eu arrumo, né? Um DVD, um vídeo, um DVD-R que eu consigo baixar, arquivo, eu mesmo gravei de VHS antigos, eu tô sempre postando lá no canal, porque tem muita gente que compra, e eu tinha uma dificuldade quando eu era moleque, cara, na época que não tinha muita internet, né? Aliás, antes da internet, você comprava o bootleg sem saber qual era a qualidade do som, né? Então eu comprei coisas que tinham um som assim horrível demais. Não me arrependi, acabei ficando com eles com esse som ruim mesmo, né? Mas era muito caro, cara. Então você tinha uma grande decepção de falar, puxa vida, eu vou ter que me contentar com essa qualidade de gravação de público assim muito ruim. E hoje em dia é mais fácil, né? Mas tá lá, se o cara de repente quiser comprar alguma coisa e ter uma noção de como é que tá a qualidade da gravação, eu deixo disponível ali pra garotada. E além de tudo, é um canal importante por esse retrato histórico, né? Por guardar essas coisas que muitas vezes a gente não vê, né? Para vender, né? Quando vê, ou é difícil de chegar no Brasil, né? Ou mesmo até de encontrar, né? Muitas vezes, né? Então, tá aí. Baita do canal Boots Bloody Boots, do nosso amigo Ayrton Tonon. Obrigado. Brody, vê da Vitória? Não, cara, que você falhou pra mim, não sei se foi a minha internet que travou a tua. Você falou Brody, daí ficou mudo. Sim, foi isso. Brody, deu seu tchau. Tchau. Considerações finais. Recadinhos do coração. Mais uma segunda-feira que a gente tá aqui, cara. Segunda a gente grava, né? Mas provavelmente vai entrar no ar, não sei se hoje mesmo ou então amanhã. O dia que for, tá aí. Você pode escutar aí na sua plataforma de streaming preferido, pode assistir pelo YouTube e também pelo Spotify. É bom que você assista pelo YouTube ou, enfim, para você ver o que a gente mostrou. O Ayrton mostrou muita coisa legal.
E o Ayrton é um cara muito do bem, cara. A gente gosta muito dele, é um cara super educado, super da paz. E tá sempre disposto aí, quando a gente convida ele sempre. Às vezes não dá no dia certo, mas ele fala, vamos mudar para outra data que vai rolar. Daí ok. E veio aí hoje, cara, veio para falar de um assunto muito legal que a gente gosta muito, que é o Black Sabbath. E tô muito feliz, cara, por mais uma noite. Fazer o convite aí para todo mundo curtir o Blues Bloody Boots, curtir o Desconecta, curtir o Minha Vida em Vinil, acompanhar o www.desconecta.br, muitas notícias, muitas coisas legais surgindo diariamente por lá, tá bom? Obrigado por mais um evento maravilhoso. Muito obrigado, amigos. Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem.